Olá, amigos do ar, o podcast Pode Opinar, que hoje recebe Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas, o doutor Wilber Coimbra. Doutorado, preparado. Mas antes desse preparo, esse homem que nasceu no Maranhão, ele chegou em Porto Velho e foi ser soldado da Polícia Militar. Soldado da Polícia Militar. Pois é. Depois, ele, exercendo a liderança, foi deputado estadual. Fez um grande mandato e, na sequência, ele se transformou em conselheiro do Tribunal de Contas e hoje é o primeiro homem na hierarquia da instituição. Dá para você ter uma ideia dessa trajetória de vida? E aí? Pois é. E hoje, então, recebemos o doutor Wilber Coimbra, o presidente do TCE Rondônia. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Arimar? Muito bem mesmo, porque é sempre uma honra poder ser entrevistado por você, esse âncora do jornalismo rondoniense. Presidente, como é que tem sido aí o dia a dia? Como é que é a sua agenda de trabalho? É muito corrido, presidente? Eu diria que é o suficiente para me ocupar no desempenho de bem fazer as minhas funções enquanto presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Trabalho nós temos muito, mas nós equilibramos o trabalho e cuidar também da família. Presidente, aqueles que ainda não sabem quais são as reais funções do Tribunal de Contas do Estado, podemos começar por onde? O Tribunal de Contas, para mim, é um órgão que está na topografia republicana brasileira, Arimar, de crucial importância. Ele cuida exatamente dos elementos nucleares, dos elementos primordiais da própria existência do Estado. O Estado se faz presente pelo orçamento, pela questão orçamentária, financeira, operacional, enfim, todo esse aparato que personifica a existência do Estado, que está lá no artigo 70 da Constituição, é o objeto que se entretém, que se preocupa o Tribunal de Contas com saúde, com educação, com infraestrutura, com assistência social, ou seja, é o Estado que se faz presente e o faz com o zelo que o Tribunal de Contas tem na fiscalização do erário, na garantia que os recursos públicos, desde a arrecadação à aplicação, sejam bem aplicados e muito bem arrecadados também. Presidente, quais são os mecanismos de ação hoje implementados pelo Tribunal de Contas para a boa fiscalização da aplicação do recurso público? O mais importante, Arimar, não é a fiscalização pura e simples numa perspectiva de esquizofrenia. O tribunal quer fazer biópsia e não necrópsia. Nesse sentido, nós estamos utilizando do próprio orçamento do tribunal para nós induzirmos a efetividade de políticas públicas. Por exemplo, nós estamos formando 61 gestores escolares. O senhor fala de medida preventiva antes da curativa. Claro, porque isto é muito mais exitoso, é muito mais profícuo do que nós estarmos fazendo exumação de cadáveres. Nós queremos induzir o gestor público a não temer o Tribunal de Contas, respeitar sem temor. O temor neutraliza e o que o tribunal busca é que nós tenhamos gestores públicos que estejam comprometidos com a boa gestão e, sobretudo, com a boa governança pública para que as escolas cheguem aos nossos alunos, que os nossos alunos sejam alfabetizados na idade certa. Pasme, com o tribunal, a intervenção do tribunal nas políticas públicas, recentemente publicado em nível nacional, o Rondônia figura como o primeiro estado da região norte na alfabetização na idade certa, uma iniciativa do Tribunal de Contas, preconizada inclusive pelo conselheiro Paulo Cury Neto. E no Brasil figura no 6º lugar, ou seja, o tribunal saindo da cômoda e confortável posição de apenas fiscalizar pura e simplesmente, mas para pegar na mão do gestor e ensinar como se faz gestão, obviamente, no regime condominial. Presidente, antigamente havia conjecturas de que o tribunal ele atuava com a chibata na mão. Eu já usei esse termo em outras entrevistas que a gente fez para dizer que o gestor tinha medo do tribunal. E, na verdade, o gestor é o parceiro o usuário do sistema é o parceiro do tribunal. E eu gostaria de saber do presidente de que forma o tribunal tem trabalhado no sentido de orientar esse parceiro
para efetivamente compreender a legislação, compreender a sua função e, nessa parceria, tratar o dinheiro público com a lisura que a sociedade merece e espera, tendo um órgão fiscalizador preventivo antes de curativo. Arimar, conforme eu disse antes, e no desdobramento da minha primeira fala, o Tribunal de Contas tem a sua Escola Superior de Contas. É uma escola que forma gestores, nós já formamos inúmeros gestores. Então, o tribunal, pelo braço pedagógico, na sua função pedagógica, anterior à sua função jurisdicional, o Tribunal de Contas ele pega nas mãos do gestor, através dos quadros do Tribunal de Contas, dos nossos auditores de controle externo, dos nossos servidores, no sentido lato, e nós mesmos conselheiros, eu, por exemplo, sou professor da escola, dou aula na escola, ensinando o gestor a fazer gestão pública, porque fazer gestão pública não é algo simples, são demandas complexas, nós temos a profissionalização da administração pública, que requer conhecimento da legislação, do direito administrativo, de direito constitucional, e não é, fazer administração pública não é uma atividade simplista. Nós temos demandas complexas para respostas complexas. Então o tribunal tem essa compreensão, não bebe água da sua própria fonte, mas cintila luzes nas noites sombrias de quem faz administração pública. Fazer administração pública no país com parcos recursos, recursos que eu falo não só de ordem material, financeira, econômica, mas falta também conhecimentos técnicos para se fazer administração pública. E se o tribunal detém esse arsenal de conhecimento técnico, é justo, é legítimo e é medida de toda acertada que o tribunal ofereça este seu know-how, esse seu arsenal, em benefício do gestor para que não tenha um apagão das canetas. Presidente, quando o tribunal e o presidente assumiu o tribunal, quais eram os erros mais comuns que, por conta de preparo do gestor, foram corrigidos ao longo do período e hoje o gestor está afiado, com a caneta na mão, uma legislação na frente dele e a boa aplicação fluindo de forma extraordinária? Principalmente em matéria de licitações públicas, né, das contratações públicas. Nós temos problemas em termos de referência, na descrição de um projeto básico, nos ETPs. Então, por quê? Porque é uma matéria complexa. Nós temos uma lei de licitações que caducou a 8666 e nós temos uma nova lei de licitações. Então, um diploma normativo novo exige novos conhecimentos. E isto é feito pela escola, pelo tribunal, pela escola na atividade pedagógica e pelo tribunal na sua atividade jurisdicional, porque a decisão do tribunal ela já é uma receita, é como se fosse um manual de instrução, o beabá de como atuar em determinado viés, em determinado segmento da administração pública. Eu vou usar um termo comum quando se trata de o tribunal ir onde o povo está. O tribunal vai ao chão da fábrica? É o que mais tem feito notadamente na minha atual gestão, Arimar. O tribunal tem se desencastelado, porque nós temos uma LINDB que diz que a instância fiscalizadora deve habitar o mundo em que habitam os homens. Ora, um tribunal tem que estar antenado com a realidade. O tribunal, eu tenho determinado que o tribunal esteja nas UPAs, nas unidades, unidades de pronto atendimento, nas UBSs, nos hospitais, para sentir as agrúrias, porque passa o povo, porque passa a nossa gente, mas também pelo que passa o gestor que está lá na ponta, que muitas das vezes precisa desse encorajamento, dessa sensibilidade do tribunal, a ponto de o tribunal entender que o mundo da realidade não é um mundo laboratorial. No laboratório, onde nós temos os melhores técnicos, que é o próprio tribunal, nós temos todo um aparato material para que se usine aquilo que foi decidido no momento de grande dificuldade, de pressão. O tribunal tem um tempo suficiente para escrutinar, para examinar essa matéria que foi desenrolada, que foi destrinchada no momento de pressão. E quando nós estamos no laboratório, a percepção do laboratório é diferente da percepção
no mundo fenomênico, no mundo em que os homens habitam. Então, esse deslocamento da periferia, que o tribunal, de um tribunal periférico que orbitava, para o âmago, para o epicentro, onde a vida acontece, traz a compreensão da vida, a compreensão pelo que passa a Dona Maria, o que passa a Seu José, quando passa 5 horas na fila de uma unidade de saúde para ter um atendimento. E nós estamos ajudando, inclusive a regular, pegando nas mãos para minutar o fluxograma. Só para você ter ideia, nós estamos contratando, e o tribunal é que vai dar esse apoio técnico à Beneficência Portuguesa, para ensinar como se faz gestão pública de saúde. Outra ação do tribunal, que não é ação precípua do tribunal, mas numa releitura do próprio texto constitucional, o tribunal vai formar, numa parceria com o próprio Estado, com o poder público, com o governo, médicos que estão na porta de emergências de hospitais públicos em ACLS, que é suporte em cardiovascular, que isso vai poupar muitas vidas. O tribunal também vai financiar atendimento PAUS, que é suporte na pediatria, e ATLS, que é no trauma. Qualquer trauma, para que esses médicos, notadamente recém-formados ou médicos já com experiência, mas que não conhecem essa matéria, nós vamos poupar vidas, nós vamos economizar recursos públicos, dada a hora gold, a hora ouro, que a intervenção do médico assertiva é o paciente que não vai colapsar, que não vai para UTI, que horas de UTI, dias de UTI é muito caro, que não vai ter que fazer TFD. Então é um tribunal cidadão, um tribunal próximo do seu povo, próximo de sua gente. Presidente, os homens públicos, naturalmente, são substratos da própria sociedade. De repente, esses homens ascendem ao poder, muitos dos quais não têm ainda o preparo necessário para a caneta. A gente falou agora há pouco que o tribunal chega até onde essa gente está. Bom, considerando que este homem público sai da própria sociedade, quais são os erros mais comuns que eles cometem logo no início de gestão? Eu diria que o ovo da serpente, meu caro Arimar, é notadamente a inapetência, quando a captura do interesse privado e captura o interesse público, à medida em que leva-se para a administração pública eventuais carregadores de agenda, aqueles que foram correligionários, que deram apoio no pleito eleitoral, o que é legítimo, mas eles acabam levando, quando eleitos, para formar o seu staff. Isso, eu diria que que mutila a administração pública, o desconhecimento do manejo da administração pública. Então, este, para mim, é o erro primário, é o erro capital, é o erro que mata silenciosamente, como o diabetes, à medida em que a arena pública é ocupada por pessoas inapetentes, sem um conhecimento técnico, que a licitação não vai sair a tempo e modo, vai faltar insumos, medicamento, órtese, prótese no hospital, o que pode determinar a morte de pessoas. É a estrada que não sai porque não teve como fazer o termo de referência adequado para termos as adutoras, a manta asfáltica, a educação que não é levada com devido respeito, com efetividade, porque há um aparelhamento de ineptos na administração pública. É quando se leva para uma UPA, eventualmente, um diretor que não sabe o que é fazer gestão pública de saúde, quando se leva para uma unidade básica e que este paciente vai agravar, que poderia ser tratado com o remédio que custa hoje pouco mais de R$10, R$5 para tratar o diabetes, vai agravar, vai para o João Paulo II pressionar o sistema de média e alta complexidade, o que vai legar pacientes jogados nos corredores de um hospital. Então, eu diria que, notadamente, são erros técnicos por falta de conhecimento.
Hoje, o podcast Pode Opinar recebe o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o doutor Wilber Coimbra. Presidente, como é que o tribunal consegue aferir se o conhecimento emanado da própria corte, de fato, chega até onde efetivamente o gestor precisa? Levou-se o conhecimento. Será que deu o resultado? Há uma tabulação, digamos, de dados para imaginar que saiu o conhecimento, chegou onde nós queríamos. Isso é um aparato, Aremar, cultural, de uma guinada cultural. Nós temos Se que... dá como, praticamente falando? Nós temos que ver, fazer uma análise, antes de fazer uma análise jurídica, uma análise contábil, nós temos que fazer uma análise sociológica, o processo de migração para o estado de Rondônia. O apelo lá da década do governo militar, vamos integrar para não entregar. Quem acorreu para cá? Esse processo sociológico diz respeito que foram pessoas que lavravam a terra, doutores nas ciências agrárias, que eu falo doutores pela prática, pelo costume, pelo consuetudo. E essas pessoas... Pela experiência, essas pessoas que estavam lá no sul, no nordeste, que acorreram para a Rondônia... Nos primeiros tempos. E esses primeiros tempos foram ontem, não é um primeiro tempo distante, é um estado novo. E que veio para cá e que... acabaram sendo instados a serem gestores. E quem era o secretário de planejamento? O Zezinho da farmácia, o secretário de finanças, o Toninho do açougue, que sob açougue, doutores, sob farmácia, doutores. Agora, sob gestão pública, há uma exigência de profissionalização. Então, eu compreendo, no meu entendimento, isto está sendo introjetado, nós estamos nos desencastelando, indo onde o gestor está, a escola, o tribunal. Agora, como é que nós aferimos e temos os resultados? É que na prática jurisdicional, na jurisdição, na prestação jurisdicional, no tribunal jurisdicional, nós estamos percebendo que aqueles erros comezinhos, aqueles erros basilares já não ocorrem mais. Não há mais a reincidência, são novos erros, o que é normal dentro da teoria geral de admissibilidade do erro, erros que não estão presentes elementos volitivos censuráveis, como o erro grosseiro, como o dolo, que esses devem ser apenados, devem ser repreendidos na forma do direito. Então eu vejo uma evolução e os gestores, é bom que se diga, querem acertar. A maioria dos gestores é a maioria esmagadora. São homens sérios, são homens que querem acertar, são pessoas probas. É lógico que quando tem um ato de improbidade, quando destoa do normal, há um alarido. E principalmente os profetas do Apocalipse querem vender que todos são péssimos gestores, mas não são. As pessoas são decentes, os gestores são decentes, os políticos são decentes e a exceção deve ser tratada como tal. Muito bem, o podcast Pode Opinar no ar, hoje recebendo o Wilber Coimbra, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Presidente, hoje há um diálogo, então, permanente. O gestor vai ao tribunal, as portas estão escancaradas, o gestor chega, é recebido. E outra coisa, quando há julgamento, as penas hoje, para não ficar apenas no papel, elas são pedagógicas, elas ensinam depois e são exemplos de demais gestores da vida pública do Estado? Eu vou responder pela última. Pedagógico depende a percepção de quem a recebe. Quem recebe uma sanção e quer se corrigir, isso para ele, Aremar, na perspectiva e na dogmática da pena, isso para ele, a pena em si não é o desembolso financeiro, mas o simples fato do nome dele figurar num diário oficial, que ele foi apenado pelo tribunal, isso é vergonhoso. Para ele que tem vergonha, que vive da sua credere, da confiança pública, isso para ele é horrível. Agora tem aqueles irreconciliáveis com a lei. Esses irreconciliáveis, que é a minoria, esses realmente devem ser tratados como tal. Então, na minha percepção, nós avançamos paulatinamente numa guinada cultural, numa perspectiva de mudança significativa,
caminhando para e passo, tribunal, gestores e sociedade. Presidente, eu vou usar esse termo, essa guinada cultural. Quantas auditorias chegam aos seus jurisdicionados? Quais foram os principais achados já encontrados nessas auditorias, para mais ou para menos? Os positivos, que elevaram aquele gestor, ou os negativos recolhidos pelo tribunal, que na sequência passou o remédio necessário? Positivo, nós temos a melhora, e que há melhora num ponto, nós temos retrocesso em outros, na saúde, que antes se acorria às unidades de saúde, sistemicamente não tinha medicamentos básicos de suporte, inclusive de vida, como adrenalina, medicamentos que equilibram, equacionam questões de pressão arterial, e que hoje, com a presença diuturna do tribunal nessas unidades de saúde, vem melhorando significativamente, como os exames de imagem, os insumos para exames laboratoriais, que é a permanente fiscalização do tribunal num diálogo permanente e histórico. Um diálogo histórico, um tribunal que não quer punir, um tribunal que quer dialogar, um tribunal que quer incentivar que o gestor compreenda que ele é um agente de transformação social, que ele salva vidas, que medicamento estando lá disponível, que medicamentos de suporte de vida estando disponível, transforma a vida, dignifica, são pessoas que não ficarão órfãos, e isso traz a dignidade para a sociedade. Nós temos aí, obviamente, às vezes até dentro de uma perspectiva de sazonalidade, que melhora, ora retrocede, mas é um exercício permanente. Mas eu digo, desses achados positivos, o que gritou? Pô, esse gestor é bom. Nós temos, por exemplo, quando saímos da vergonhosa posição de 19º no ranking brasileiro na alfabetização na idade certa, e passamos para o 5º lugar. Tem as digitais do tribunal? Sim, plenas digitais do tribunal, inclusive presidido à época por sua excelência, conselheiro Paulo Cury Neto, que participou de 83 reuniões, ele participou de 81,5, conduzindo, pegando na frente. Quando ele cansava, ele empurrava, quando estava mais disposto, ele puxava. Ele mobilizou todo o aparato de educação dos 52 municípios, inclusive de Porto Velho, e da educação do estado, da rede estadual, que tirou Porto Velho, Rondônia, da 19ª posição para a 5ª. Sabe o que significa isso, Arimar? São vidas, gerações que serão transformadas. Há estudos científicos de Universidade de Cambridge, de uma universidade da Inglaterra, e tantos outros estudos, que pontifica, que diz que quando uma criança é alfabetizada na idade certa, muda a sorte não só dela, mas de várias gerações. Essas crianças, num grupo de controle e grupo de tratamento, que o tribunal coordenou diretamente. Antes da intervenção do tribunal, na 3ª série, as crianças nem sequer se lavavam. Com a intervenção do tribunal, que com recursos do próprio tribunal, pasme, que não é recurso do executivo, não é recurso da prefeitura, mas do próprio tribunal, daquele repasse do decimal que vai para o tribunal pagou a assessoria do Instituto Articule, que atuou em Sobral, que transformou, inclusive, a vida lá do maior IDEB, né? O maior IDEB, o tribunal, e alavancou a educação do estado de Rondônia. Agora saiu aí o primeiro da região norte de alfabetização na idade certa. O primeiro e 6º no Brasil, com intervenção direta do Tribunal de Contas, com os próprios orçamentos, as economias do Tribunal de Contas. 50 milhões que o Tribunal de Contas doou para construir o euro. Do orçamento, não é que houve um superávit, não, das economias que o tribunal deixou de construir seu prédio, que hoje nossos servidores estão em teletrabalho, porque se eu pedir para todo mundo voltar, nós não temos base de trabalho física
eles estão alguns em casa, que nós deixamos de construir uma torre ao lado, que estava programada para alojar os nossos servidores, e repassamos 50 milhões para o governo do estado de Rondônia para construir o euro. Então são ações bastante positivas. Quanto tempo já está à frente como conselheiro do tribunal? 15 anos, 15 anos. No dia 1º de julho deste ano. Muito bem. Naturalmente que o presidente, na condição de conselheiro e componente da corte, ele tinha uma visão do seu tribunal. Hoje, ele tem uma visão com a caneta na mão, o primeiro homem da hierarquia da instituição. O que o incomodou, sem levar nenhuma crítica aos seus pares, o que o incomodava no passado, que hoje, com a caneta, o presidente foi lá e resolveu? Arimar, o tribunal é fruto de um processo histórico. O tribunal tal qual somos nós, essa ficção jurídica chamada Tribunal de Contas, o tribunal, se eu comparar o tribunal da década passada, eu estou cometendo uma injustiça. Eu tenho que comparar o tribunal com o próprio tribunal daquela década. O tribunal fundado por Zé Gomes, o tribunal fundado por Hélio Máximo, por Zizomar, por Bader, o tribunal pelo saudoso Miguel Romier, é o tribunal comparável naquela época. Então nós passamos. O processo do tribunal é uma corrida de bastão. Cada um faz melhorias e vai passando para o outro. Eu estou vivendo essa época 24, 25 e quero entregar final deste ano para o próximo com algumas melhorias que devem ser comparadas apenas na minha época. Toda e qualquer comparação, em períodos distintos, nós teremos resultado distinto e seria uma injustiça fazê-lo. Presidente, vivemos a época da tecnologia, da inteligência artificial, dos mecanismos tecnológicos ao alcance do homem moderno. Eu gostaria de saber como é que o Tribunal de Contas tem incorporado essas novas linguagens, esses novos instrumentos, as novas ferramentas, para fazer do tribunal um tribunal modelo para os demais congêneres do país. Eu quero passar um dado que nós geralmente fazemos o consumo intramuros. O Tribunal de Contas, nós temos um ranqueamento feito pela Tricom, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que hoje presidida por Sua Excelência o conselheiro Edilson, que é um colega conselheiro do nosso tribunal, tem um marco de medição de desempenho dos tribunais de contas. Pasme, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é o Tribunal 01 do sistema, dos 33 tribunais. Isso 01 do sistema dos 33 tribunais, isto é ranqueado para consumo interno, e o tribunal figura hoje como 01 do sistema dentro de uma série de aparatos, inclusive de ordem tecnológica. Nós temos tribunais mais à frente, mas quando colocamos tudo no mesmo cesto, o tribunal desponta. Nós temos hoje, por exemplo, o Conte Aí. Conte Aí é uma inteligência artificial que é desenvolvida pelos nossos técnicos do Tribunal de Contas, que inclusive facilita aquilo que era feito por 5 auditores, é feito hoje por 1. Nós temos o Radar Cidadão, nós temos o Comunique, nós temos uma série de mecanismos tecnológicos que há uma comunicação direta com o gestor e que gera dados e, com isso, insights para decisões estratégicas informadas, full time, e que dá uma fidedignidade nas ações estratégicas do tribunal. Esses mecanismos permitem, por exemplo, acompanhar para e passo o orçamento que está sendo executado pelos gestores em todo o estado? Induvidosamente. Para e passo, inclusive o tribunal solta alerta pelos seus respectivos relatores quanto ao acompanhamento de despesa do índice de endividamento do poder público, despesa com o índice com o pessoal, os repasses constitucionais, seja da saúde, seja da educação. Então é um tribunal vigilante, Arimão, um tribunal que tem aparato hoje tecnológico para fazer o acompanhamento. Com segurança? Com segurança. A cibersegurança está dentro do tribunal hoje? Posso lhe assegurar. Muito bem. Como é que o tribunal, então, tem acompanhado especialmente essa questão da cibersegurança, uma vez que dados são movimentados lá dentro e precisa da segurança? Nós temos, inclusive, uma equipe dedicada para o aparato de cibersegurança. Nós investimos decisivamente nisso. Na minha gestão, inclusive eu estou, por esses dias,
na companhia de outros servidores, indo num centro e num evento de cibersegurança, porque isso se trata, inclusive, da rigidez do sistema. Isso se trata não só de conhecimentos acerca de cibersegurança, mas, sobretudo, do correto e escorreito funcionamento do nosso tribunal. Então, à medida em que essa automatização ela é aprimorada, ela efetivamente, então, ela dá mais possibilidade de detectar as fraudes, né? Com certeza. Nós estamos desenvolvendo, Arimar, uma ferramenta tecnológica no tribunal, e eu vou colocá-la em funcionamento, digo eu por estar presidindo o tribunal, agora já no final do ano, que vai detectar, fazer cruzamento de quem está em unidade de desígnio em fraude licitatória, para saber detectar, inclusive, eventuais liame com nepotismo, bens que estão em nome de laranjas, enfim. Tudo isso feito pela inteligência cibernética, sendo desenvolvido dentro do próprio Tribunal de Contas. Presidente, quando concluir essa gestão, como é que o senhor quer ser reconhecido dentro do tribunal e fora pelos seus jurisdicionados através desse trabalho que está sendo realizado? Sobretudo, e para mim o que é mais importante, como alguém que serviu ao seu povo. Com as minhas limitações intelectuais, com as minhas limitações na perspectiva de força, mas, sobretudo, que eu não tenha passado em branco nos 2 anos, porque é uma forma de devolver um pouco do muito que esse Estado que mana leite e mel me ofertou de um retirante nordestino. Então, de ter sido alguém que serviu a instituição e, sobretudo, a sociedade rondoniense. Presidente, estamos chegando ao final do podcast Pode Opinar de hoje e eu quero registrar a alegria de poder revê-lo e de poder entrevistá-lo. Para mim foi uma honra muito grande e eu queria que o senhor deixasse as suas considerações finais aos internautas do podcast Pode Opinar. A minha fala final, Arimar, é agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pela família que tenho, minha esposa, a Suzy, meus filhos, o Wilber Júnior e Ivens, e de uma forma muito especial aos colegas do Tribunal de Contas, aos conselheiros que confiaram a mim esta honrosa missão. E te digo, não estou cansado em nada, só grato a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida e de ter a oportunidade de presidir um tribunal moderno, um tribunal mais efetivo e, sobretudo, um tribunal que impacta a vida daqueles que mais necessitam. E, de uma forma muito especial, agradecer a Deus por tua amizade e a generosidade que você tem para comigo, porque vê num homem simples, num homem que não tem nada a ofertar, mas a tua amizade me é muito cara e eu louvo a Deus por sua vida, de possibilitar que eu possa falar diretamente com o dono do negócio, que é o cidadão rondoniense. Presidente, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Estamos chegando ao podcast Pode Opinar de hoje, que recebeu o doutor Wilber Coimbra, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Muito obrigado pelo prestígio da audiência. Até outra oportunidade. Até lá.